Ele ainda é um esporte desconhecido. Tem muita gente que não conhece o polo aquático. Como foi o primeiro esporte coletivo olímpico, há indícios de que ele surgiu lá na Inglaterra e o pessoal jogava inicialmente montado em barris. Por isso que se chamava de polo aquático, né? Muito semelhante ao polo a cavalo. Então o pessoal jogava montado em barris para tentar flutuar e disputar a bola para fazer o gol. Com o tempo ele foi evoluindo, né? Aí o pessoal foi passando a praticar na água, né? Ele teve uma ascensão muito grande. Aqui no Rio Grande do Sul, em 1927, se praticavam jogos na beira do Guaíba. Um dos primeiros jogos que foi ali no Cais do Porto, entre, eu acho que, times do Grêmio Náutico União e uma outra equipe. Depois de lá para cá começou ali a parte de 1960, onde os clubes começaram a movimentar esse esporte, né? E daí depois nos anos 70 que houve essa vinda de quase 10 equipes aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente fazia esses torneios, né? Em 1975 comecei a jogar polo aquático no Grêmio Náutico Gaúcho. Joguei até 1983. Nesse período participei de 2 campeonatos, um brasileiro no Rio de Janeiro e um interfederativo, chamado Internacional de Polo Aquático, onde participou várias seleções. Nós, do Rio Grande do Sul, fiz parte da seleção gaúcha, a seleção de São Paulo, a seleção do Rio de Janeiro e a seleção da Argentina. Chegou a ter mais de 15 equipes aqui no Rio Grande do Sul, na década de 80, né, até 90. Depois aí ele foi reduzindo até que chegou que não se tinha mais competitivamente, né, equipes aqui no Rio Grande do Sul. Eu fui atleta de natação aqui do Grêmio Náutico União na década de 90, início dos anos 2000. E aí eu resolvi fazer educação física e fui fazer lá na PUC. Quando abriu a piscina do Parque Esportivo, eu fui um dos primeiros estagiários e eu tinha essa vivência da natação e já tinha jogado polo aquático nos Estados Unidos. Em 2004 eu fiz uma primeira aula experimental de polo aquático, foi um sucesso, eu consegui trazer alguns colegas que hoje fazem parte do grupo, outros alunos que na época frequentavam. E aí em 2004 a gente retomou, voltou, né, a praticar o polo ali na PUC. Um grupo de amigos que praticavam lá montou um time, né, montou a Associação Polo Sul para disseminar o polo e também para disponibilizar para a gente organizar as viagens, para disputar campeonatos em Santa Catarina, no Paraná. Dali em diante a gente iniciou uma aula fixa e foi aumentando o número de alunos, de 20 para 30, chegamos em 60 alunos, com adultos que já jogavam ou tinham sido nadadores de competição, alguns iniciantes, então eu tinha 2 grupos nessa época. Junto a isso, começou também uma categoria de base de 12 a 14 anos de idade. Alguns desses meninos da época hoje fazem parte do time adulto nosso. Nesse momento eu sou o diretor da Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos para o polo aquático. Então essa família do polo aquático está sempre se apoiando um ao outro para poder crescer e a gente conseguir realizar um evento como que a gente está realizando hoje. Como eu nadei por muito tempo competitivamente, então eu adoro a competição. É muito bom a experiência de tu participar de um torneio, a gente evolui muito. A emoção é aquilo, tu tá jogando ali, tu vê o time atacando, tu torce pro time fazer o gol e quando tu faz algumas defesas também, ou o time te ajuda a fazer a defesa, tu te emociona porque tu fica pensando assim, eu com 69 anos jogando 40%, 50% do que eu jogava, a emoção é grande, não me vejo assim abandonando o esporte, né? Vou jogar até quando a minha saúde permitir. Por isso que a gente organiza torneios, porque depois de um torneio o pessoal volta com muita vontade, né, com muita garra, né, querendo jogar, querendo praticar. Para mim é um prazer enorme o jogo, me mantém ativo mentalmente, fisicamente, me mantém saudável, com relações de amizade, relações humanas que só fazem bem. O polo aquático foi unir a minha paixão pela água num esporte coletivo, com bola, num esporte lúdico. Ele dá um preparo muito forte, né? A gente tem exemplo de atletas ali que tem diabetes, tem outros problemas de saúde, que o polo auxilia muito, né, nessa questão, nessa qualidade de vida, né? Para ser um jogador de polo aquático competitivo de alto nível, tu tem que ser um exímio nadador. Tu tem que entender habilidades específicas com a bola e o entendimento tático coletivo. Então isso é muito mais complexo e gera uma demanda energética muito maior do que a natação. Acho que o maior desafio é não poder encostar o pé no fundo da piscina. Tem que nadar o tempo inteiro, tem que estar sempre
flutuando, né, sempre fazendo a penada de polo. Ela é diferente da natação, a gente acha que a pessoa que nada já vai sair jogando polo. Ela tem grandes facilidades, mas é diferente. O treinamento físico não é hoje. Tu tem que treinar, tu tem que ter uma boa natação, né? Depois tu vai te aperfeiçoar. Tu vai pegando esse condicionamento físico, né? Para depois levantar o braço, para pegar uma bola, para tirar o corpo fora da água, para fazer o chute, que a gente chama. Alguns arremessos, né? A gente chama, se denomina chute, né? O polo aquático antigamente tinha 4 tempos e 7 minutos. Hoje ele já está em 8 tempos e 7 minutos. Cada vez que a bola para o cronômetro. Então, às vezes, um jogo se prolonga, às vezes demora 1 hora um jogo de polo aquático. São 4 tempos de 8 minutos hoje. Nós, nos treinamentos, a gente faz de 7 minutos ainda, né? Mas para isso, tu tem que ter um treinamento muito forte para te manter o jogo exaustivo que é, né? No vai e vem, né? Em relação ao esporte, o desafio realmente é a questão da estrutura, porque tu precisa de uma piscina com profundidade. No caso para adultos, né, precisa de uma profundidade no mínimo de 1,80. A questão também do nosso clima aqui, que no inverno é bem frio, né, então uma prática a céu aberto, a piscina tem que ser aquecida e ao mesmo tempo dá uma prejudicada, porque a gente sofre um pouco com frio. E também quando tu tem a piscina, tu precisa do espaço praticamente de 3 ou 4 raias da piscina para tu poder montar um campo mínimo ali para poder iniciar a prática do polo. Para a pessoa que quer praticar o polo aquático, ele não é um esporte caro. Precisa ter uma sunga ou um maiô, né, para as meninas, né? E a touca de polo aquático normalmente o local oferece, né? Uma touca, não tem um custo elevado, né? Aqui no Brasil, o cenário nacional é forte, especialmente no eixo Rio-São Paulo, onde tem uma cultura de famílias que vão levando seus filhos numa 3ª geração para o polo aquático. Aqui no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste, sempre existem ações pontuais como a nossa, que é o que a gente está tentando diminuir e aumentar ações mais espalhadas, tentar levar para Caxias do Sul. Hoje a URGS tem um projeto de polo aquático, a PUC segue com seu grupo, a gente quer tentar levar para Pelotas, levar para mais áreas do estado, como acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 2020 a gente conseguiu espaço aqui no União para poder praticar o polo, e em 2023 ele entrou como uma modalidade mesmo. Então agora a gente entende que tendo um clube apoiando, né, tendo todo esse incentivo, a gente acredita que o esporte vai crescer bastante. Ainda é muito pouco para se dizer que o esporte está se consolidando de verdade. Não dá para ter essa certeza porque a gente ainda não tem as categorias de base com volume de atletas. O ideal é que a gente tenha jogadores abaixo dos 15 anos, digamos 50 atletas, 100 atletas na categoria de base dos 18 para baixo. A gente precisa ter mais locais praticando polo aquático. Pontualmente no Grêmio Náutico União melhorou muito, mas no estado eu acho que ainda não houve uma mudança significativa que possa dizer assim, ó, quando esse grupo que joga hoje parar, o esporte continua. Hoje eu não tenho essa segurança. Eu estava falando com os meninos aqui, estava tendo competição de natação aqui na piscina olímpica e o polo aquático na curta. E 2 meninos olhando o jogo maravilhados, falando assim, esse esporte é bem legal, só não é popular. É o esporte que eu amo, é o esporte que cativa a gente. Após natação, geralmente tu vai para o polo aquático. E é um esporte que não só o esporte em si, é uma família. Hoje a gente tem praticando, eu comentei, acho que 4 gerações, né, de polo aquático ou mais, né? Tem pessoas de 20 anos, de 30 anos, 40, 50, 60 e uns já próximos de 70. E todos treinam juntos, praticam juntos. Acho que a principal lição é aprender a trabalhar em equipe, né? Porque a natação é um esporte individual, depois coletivo, já o polo aquático é um esporte coletivo. Tu aprende a trabalhar com os colegas, né? A gente prioriza o quê? A ideia do jogo justo, limpo, entre amigos, é competitivo, é batalhado dentro da água. Terminou o jogo, todo mundo se abraça. É um esporte intenso, né? Para quem quer praticar, tá buscando um esporte diferente, para quem já tem uma vivência na água, eu garanto que vai se apaixonar como a gente se apaixonou pelo polo aquático. Os próximos passos para disseminar mais o polo aquático, né? Para ele ficar mais acessível,
a gente está incentivando e iniciando justamente as escolinhas de polo aquático e incentivando para que outras entidades, outros clubes, né, outros locais instituam a modalidade de polo aquático para a prática. A ideia é justamente disseminando, fazendo eventos em outros locais, em escolas de natação, né, fazendo jogos, fazendo alguma atividade coletiva. É a parte do patrocínio, da parte da força que os clubes dão ao esporte polo aquático e aos atletas. As condições de treinamento que tu tem para o atleta se tornar um atleta de ponta, né? A gente está pensando em denominar uma pessoa que vá visitar os clubes para tentar retomar o polo aquático. Tem inclusive o polo aquático feminino, né? Que está recomeçando aqui no União também, né? Que está com bastante força por parte da diretoria de esportes. A gente vem fazendo algumas ações, a gente vem divulgando o esporte em alguns clubes, né? A gente vai, às vezes faz uma aula prática, conversa com alguém da natação, pede para ceder o espaço para praticar. Também a gente está programando para fazer agora um campeonato de inverno, né, de polo aquático. E a gente vem disseminando através dos campeonatos. No verão tem algumas ações que a gente faz com as crianças, alguma brincadeira, coloca uma goleira ali, faz elas jogarem. Aqui em Porto Alegre, então, a gente está com um projeto, né, que está iniciando, vai iniciar nos próximos meses, né, o polo aqui no União. E a ideia é, no futuro, que a gente consiga formar atletas capazes de participarem da seleção brasileira e competirem, né, um mundial, uma Olimpíada. Falar para as pessoas que tentem praticar, que experimentem, tem vários níveis de polo aquático, para iniciantes, para nível intermediário, pode ser praticado em piscina rasa, o ideal é fazer em piscina funda para nível competitivo, mas não há restrição para o jogo. A gente tem que entender que o polo aquático tem que se multiplicar para criança, para adulto, para pessoas mais velhas, para homens e mulheres. O polo aquático é muito vantajoso. E falar que para quem é um gestor de piscina, dono de escola de natação, experimente o polo aquático dentro da sua escola, porque pode dar muito certo e gerar muita receita para as escolas. Só porque eu tava gostando da fome. Ninguém filma isso, por favor. Coloque no final do vídeo e você escreve. Isso é tão... Ai, gente. Pode mostrar aí, Maurício, o que eu tô vendo. Só pode. Eu tô falando que vocês estão gostando muito. É, tem uma resolução. Quebrou a barra, então. Barracando? Sim, tá. A gente tem que empurrar. A gente tem que empurrar alguma coisa, não sei. Não, porque a primeira não dá pra acho que não sei nem avisar, tá tendo uma barra, a gente causando um trânsito. Tá vendo? Tentativa de ida número 2. Let's go! Let's go!